Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Nós vamos iniciar o estudo da lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. E nós vamos estudar nessa lição falando sobre como foi o episódio especial e sobrenatural que houve no nascimento de Samuel, esse líder que Deus vai preparar. Primeiro vamos lembrar que é importante nós situarmos no contexto histórico e geográfico a nossa história e lembrar que o texto de Samuel diz que o seu pai, Eucana, era de um lugar chamado Ramá, Ramatais ao fim das montanhas de Efraim. Então, cuidado para não confundir com várias outras cidades com o mesmo nome, Ramá, que nós vamos ter na narrativa bíblica. Nós temos um Ramá que está situada ao norte, que vamos ver vários episódios, inclusive disputa com o rei Asa, com outros episódios. Se trata da cidade de Ramá, que está no norte, no território da tribo de Benjamim. Aqui está falando de um Ramá central, que é nas montanhas de Efraim, que deveria ser mais próximo de Jerusalém e não muito distante de Siló, aonde estava o tabernáculo. Essa vai ser a cidade aonde ele vai nascer. Samuel era a cidade de Eucana. Depois ele vai morar em Siló junto com Eli, o sacerdote. Mas depois de adulto, a Bíblia vai dizer que ele voltou para Ramá e aí fixou a sua liderança, daí indo para vários territórios, mas voltando sempre para Ramá. E depois, quando faleceu, foi em Ramá, aonde ele teve o seu corpo sepultado. Vamos lembrar também que Samuel tem uma construção de um episódio espiritual muito forte para o seu nascimento. Ele vivia em uma família que era uma família piedosa, que buscava Deus, que todos os anos subia até o santuário do Senhor para ali cumprir os seus votos, para entregar o dízimo. Era uma família que buscava a Deus, embora aquela família vivia uma situação que era muito comum naquela época, que era a situação de um marido ter mais de uma esposa. Deus nunca estabeleceu a poligamia como um princípio. Pelo contrário, no princípio ele criou apenas uma mulher para um homem. E ele poderia ter feito muito mais. Mas a fidelidade que Deus exige de um homem para com a sua mulher, ela implica também em exclusividade. Portanto, Deus nunca ensinou nem quis que os homens adotassem a poligamia, mas permitiu que muitos fossem polígamos. Mas vamos lembrar que em todos os casos, não só dos patriarcas, Abraão e Jacó nesse caso, como também no caso de Davi, como também no caso de outros homens de Deus, que tiveram mais de uma esposa, mas também tiveram muitas dificuldades e problemas por causa disso. É o caso de Eucana, o pai de Samuel. Ele comete a bigamia, pois tem duas esposas. Ana é uma das esposas, que foi a mãe de Samuel, mas Penina é a outra esposa, sendo que Penina tinha filhos e Ana era estéril, e isso trazia muitos problemas, porque naquela época a mulher, não tendo filhos, era considerada como se tivesse uma maldição, porque inclusive a mão de obra era muito importante para o crescimento da família, para a segurança, para a força de trabalho, e não ter filhos era realmente um grande problema. Mas essa família era uma família que tinha uma mãe muito especial, que é Ana. Ela não tem a capacidade de gerar filhos, é estéril, mas era uma mulher piedosa, que busca a Deus com muita intensidade. E o texto diz que ela vai para Siló, à época das festas, para fazer essa entrega dos dízimos, dos votos, a celebração diante do Senhor.
mas ela aproveita aquele momento para expressar a amargura do seu coração diante da dificuldade que ela tem por não ter filhos. É tão grande a amargura e a intensidade do seu clamor diante de Deus, mesmo não precisando abrir a boca, que o sacerdote ali confunde Ana como que se estivesse embriagada. E aí o que é que ele faz? Ele repreende Ana por estar naquela situação, sendo tão cedo, e Ana vai dizer: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada de espírito. E ela derrama perante o sacerdote o seu clamor, a sua dificuldade. E aí, tomado por Deus naquele momento, Eli, o sacerdote, vai fazer uma promessa de Deus para Ana, dizendo que no ano seguinte, quando ela subisse, a ocasião das festas, ela já estaria com o filho nos seus braços, e ela crê naquela promessa, ela volta para onde estão os seus e se regozija com tudo aquilo. Ao voltar para casa, Ana faz uma coisa prática, porque há muitas pessoas que buscam uma promessa de Deus, mas não fazem aquilo que é a parte do homem de fazer. A Bíblia diz que quando voltaram para casa, Eucana conheceu Ana. O conheceu aqui é no sentido da relação íntima do casal. Ou seja, se Deus prometeu a Ana que ela teria um filho, então o que ela fez da sua parte foi deitar-se com seu marido, porque essa é a única forma de gerar um filho, sabendo que Deus daria o filho. Veja que aí já há um ato de fé e de confiança, porque se ela busca o marido para gerar o filho, é porque ela creu que a esterilidade já não havia mais. E diante daquela situação, a Bíblia usa uma expressão que algumas vezes vai aparecer no texto bíblico, dizendo que Deus lembrou-se de Ana. Como diz que lembrou-se de Noé quando ele estava com a arca no dilúvio, como diz que lembrou-se de Raquel, que também não podia ter filhos. Assim Deus lembrou-se de Ana e Deus faz com que o filho nasça. Ela prometeu que daria aquele filho consagrado ao Senhor, e de fato, nos primeiros anos ela não veio porque o menino precisava ser desmamado, mas quando ele ficou crescidinho, ele, como criança ainda, foi trazido para Siló para ser criado por Eli, o sacerdote, e servisse a Deus em tempo integral desde criança. E quando Ana cumpre esse voto, ela entrega a Deus aquilo que prometeu fazer. É o que nós precisamos ter do nosso compromisso com Deus. Quando nós fazemos uma aliança, um voto, uma promessa a Deus, nós precisamos cumprir também com aquilo que nós prometemos que faria para o Senhor. Isso posto, Eli vai cuidar daquele menino para ensiná-lo e formar nele um caráter espiritual que era necessário. Samuel tem um nascimento sobrenatural, uma mãe piedosa e que o visita todo ano e que cuida dele, traz roupa de linho todos os anos, porque o menino crescia, a roupa ficava perdida, todo ano ela trazia roupa nova para ele e lhe pôs um nome muito especial, Samuel, do hebraico. No hebraico é Shemuel. Shem é nome, El é Deus, então Samuel é o nome de Deus. Alguém que recebeu um nome para zelar e para ser muito íntegro. Nós vamos observar na vida de Samuel como profeta, como homem de Deus, ele não fez grandes milagres, não fez fogo cair do céu, nem fez abrir o Jordão, nem teve grandes manifestações sobrenaturais nesse quesito. Mas a Bíblia diz, no capítulo 3 de Samuel, que de todas as palavras que Samuel proferiu, nenhuma dessas palavras Deus deixou cair por terra. Ou seja, Deus honrou a integridade daquele homem
que tinha o nome de Deus no seu próprio nome, e então ele foi dedicado para servir ao Senhor. Como é bom quando pais têm sonhos espirituais para a vida dos seus filhos. É importante que nós tenhamos filhos e tenhamos sonhos para os nossos filhos, sonhos deles serem bons profissionais, deles crescerem na vida, deles terem um casamento abençoado, bons relacionamentos, que sejam pessoas que possam ser úteis à sociedade, mas não somente isso. Nós devemos ter também sonhos espirituais para os nossos filhos, daquilo que diz respeito à vida espiritual deles, que eles sejam homens e mulheres de Deus, que sejam pastores, missionários, que sejam pessoas dedicadas à obra do Senhor, que sejam pessoas que entendam que precisam servir a Deus e ofertar a Deus o seu serviço, inclusive como forma de adoração e compromisso com Deus. E isso os pais precisam imprimir na vida dos filhos. Eu vejo filhos, às vezes, nas igrejas que não têm compromisso com a obra do Senhor, porque não veem nos seus pais compromisso em assumir aquilo que podem fazer na casa do Senhor, na obra do Senhor e ser úteis dentro dessa realidade. Que nós possamos aprender com Ana, como fez com Samuel, que desde o primeiro momento dedicou seu filho a Deus, ensinou-lhe o caminho do Senhor, e Samuel cresceu com uma mãe piedosa orando por ele e um sacerdote ensinando o caminho do Senhor, e assim nasceu um líder, um profeta em Israel que faria a diferença inclusive daquilo que ele viu acontecer na família do próprio sacerdote. Ele faria a diferença, porque Deus ia falar com Samuel, ia tratar dessas questões que são muito importantes, mostrando para ele como é que Deus age na vida de uma pessoa íntegra e que tem compromisso com Deus. É o que nós vamos ver na próxima lição. Deus abençoe a todos. Até a lição seguinte.